E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí ao nosso canal Barão Smartphone, assistência técnica de celulares. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações para acompanhar sempre que a gente lançar aí um vídeo novo, tá? Hoje a gente está aqui com um Xiaomi Note 8 Pro, tá? E hoje a gente vai aprender aí como é que funciona, como é que a gente faz a abertura, tá? Para isso a gente pode utilizar tanto uma separadora quanto uma estação de ar quente. No nosso caso hoje a gente vai utilizar uma separadora, tá? Que é essa aí, a Shun aqui 999, tá? E aqui a gente graduou para ela trabalhar com 90 graus, tá? Então eu vou aquecer aqui numa faixa de 5 a 10 minutos, eu vou acompanhando, tá? Tocando. Eu vou colocar aqui o aparelho e aí à medida que o tempo for passando, tá? Eu vou tocando aqui para ir acompanhando como é que tá a temperatura. Certo, pessoal, nós já aquecemos aí, tá na separadora. A gente pode tocar aqui, ó, já tá bem aquecido. O que nós vamos precisar para retirar essa tampa traseira? Primeiro, a gente percebe que essa tampa ela tá meio trincada, tá? Então, para que a gente não termine, né, de quebrar, a gente vai fazer o que? A gente vai aplicar aqui alguns pedaços de fita, justamente para a gente poder, tá, manter a integridade dessa tampa, tá, de tal forma que a gente não piore o estado dela, tá? Então a gente coloca aqui algumas camadas de fita, principalmente nessa parte aqui que tá mais trincada, tá? Então pronto, feito isso, ó, esse outro pedaço aqui também, ó, a gente pode apenas colocar aqui na metade, tá? Então vamos lá. Então bem simples isso aqui. Certamente você precisa ter aí, né, uma fita durex. Evitem colocar aquela fita que é maior, né? Até porque aquela outra gruda muito, na hora de retirar dá um pouco de trabalho, tá? Então aqui a gente pode, ó, até dar uma certa regulada aqui no tamanho, tanto aqui como aqui na frente, ó. Pronto, então aqui a gente conseguiu fazer isso aqui de uma maneira bem simples. Segundo passo, tá? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de álcool isopropílico, tá? E esse material aqui é aquele material de raio-x, né? Quando você bate lá algum raio-x, a gente pode utilizar, tá? Por que a gente utiliza ele? Porque ele é bem fininho, tá? E tem uma boa resistência, então acaba que facilita. Segundo passo, eu não vou fazer esse acesso sem que ele tenha algum líquido para fazer essa lubrificação e permitir que eu adentre, né, a tampa. Então o que eu vou fazer? Eu tenho duas opções: ou eu pingo o álcool isopropílico aqui na minha manta e vou aqui, ó, gradativamente, ó, botar mais um pouquinho, ó, vou aqui, ó, gradativamente tentando, ó, encontrar um acesso. Eu já consegui o acesso aqui, ó, percebi aqui que esse pedaço aqui também tá meio trincado, então nós vamos colocar aqui, ó, um pedaço de fita aqui, justamente para a gente também proteger, tá? Sempre que um celular chegar desse jeito, a gente sempre vai fazer um videozinho antes, tá? Que às vezes o cliente ele pode querer cobrar de você, tá? Falar que você quebrou a tampa dele e aí você acaba
às vezes para não criar inimizade com o cliente, né? Acaba tendo que assumir aí, visto que você assumiu o risco, né? Então sempre façam um vídeo, façam um checklist e peçam para o cliente tá assinando, tá? Então, ó, aqui, ó, tá bem tranquilo de ter acesso, ó. A gente percebe aqui que o celular já até deu uma leve esfriada, porque a gente ainda foi botar a fita. Então provavelmente a gente vai ter que dar uma aquecida novamente, tá? A gente vai aquecer ele aqui um pouquinho, só um minutinho. Então voltando aí, pessoal, consegui aquecer mais um pouquinho. Vamos tentar fazer esse acesso. Ó, é natural que na hora que a gente for fazer esse acesso com essa tampa meia trincada, tá? Você tem que fazer o acesso aqui, ó. Às vezes pode acontecer dela ir soltando, tá? Bem onde ela tá trincada. Então, ó, a gente vai aqui soltando, ó. Pode ver que eu tenho um bom acesso com o meu raio-x aqui, ó. Então eu vou jogando aqui um pouquinho de óxido isopropílico de cada lado, justamente para a gente conseguir, né, fazer acesso. O que esse álcool isopropílico ele faz? Ele vai rompendo as fibras da cola que está dentro, tá? Porque ele tem uma substância interna que permite fazer, olha aí, ó, fazer essa função. Então por isso ele é muito utilizado. Você não vai utilizar álcool comum, tá? Por isso o álcool isopropílico. Então aqui, ó, percebe, ó como o acesso está fácil. Isso porque o celular ele está numa temperatura aí razoavelmente boa, tá? Pra gente trabalhar. Então percebe que às vezes aqui, ó, a cola, ó, fica seca. Então o que a gente faz? A gente vai colocando aqui, ó, os pinguinhos aqui, ó, pode tirar até com o dedo mesmo, com uma espátula. E aí a gente vai fazendo esse acesso, tá? Tem alguns que a gente consegue o acesso rápido. Esse, como a tampa tá um pouco trincada, acabou facilitando, né, de certa forma. Então aqui é uma coisa que você vai fazendo aí, ó, sem pressa, tá? Tranquilamente, ó, vai fazendo aqui, ó, sem pressa, bem devagarzinho, para que você não tenha nenhuma surpresa aí, tá? Antes de fazer isso aqui, sempre verifica, entra aí no Google, vê onde é que estão os possíveis cabos flats, né, os possíveis flats do tipo de aparelho lá que você vai estar trabalhando, tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado quanto a isso, tá? Porque às vezes você vai fazer o serviço e rompe um flat desse, o prejuízo aí ele é bem grande, tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Lembrando, você que não segue o nosso canal aí, pode se inscrever aí para acompanhar e receber as notificações sempre que a gente fizer um videozinho novo, tá? Então aqui, ó, tá um pouquinho mais difícil. A cola ele já esfriou, tá? Então muito provavelmente a gente vai precisar aquecer um pouquinho, certo? Mas, pô, não consigo fazer do jeito que tá? Consigo, mas acaba que a gente tem um pouquinho mais de trabalho, tá? Para romper, para cortar essa cola. Então olha, eu consegui aqui, ó. Então se essa cola ela tiver quente, né, isso aí facilita muito, ó. Olha só, aqui eu tenho duas opções, ó. Quando tiver assim, eu posso vir com um bisturizinho e ir cortando, tá, essa cola sem problema nenhum. Só preciso saber onde estão os flats, volto a falar, tá? Então tá aqui, ó. Então, aqui já tá mais tranquilo já para sair. Então vai desligar aqui a separadora, a gente não vai precisar dela. Então aqui, ó, estamos aí quase finalizando, ó. Percebe que vai saindo bastante cola. Então a gente tira essa cola, tá? A gente tira a cola, joga o álcool isopropílico,
justamente para a gente conseguir aí fazer e ter esse acesso. Muito cuidado, tá? Porque esse pedaço aqui é o pedaço onde tá trincado, tá? Então lembra, sempre verifica onde estão os flats, vê a localização deles para que a gente consiga, tá? Fazer, ó, percebe, ó, que bem aqui eu tenho o flat, ó, da biometria, tá? Então a gente tem que ter cuidado na hora de retirar essa tampa, justamente por conta desse flat, tá? Então a gente vai olhando aqui, ó, o ideal é que a gente solte, tá, essa parte aqui da tampa. Mas vamos ver aqui como é que a gente vai fazer, ó. Nunca abri o celular, o que eu vou fazer? Vou analisar direitinho como funciona para tirar, tá, essa biometria. Então vamos olhar aqui devagarzinho, ó, tranquilamente, para que a gente não faça nenhuma bobagem. Certo, pessoal, nós vamos precisar utilizar aí, né, nossa estação de ar quente para poder conseguir soltar, tá, essa proteção aqui da câmera, tá? A gente dá uma aquecida aqui, já tá bom. Não precisa de muito calor aqui. Pra ver se a gente consegue aqui, ó, soltar de maneira mais fácil, porque aqui tá, como a tampa ela tá bem trincada, acaba deixando um pouquinho, ó, tá cedendo aqui já, ó. Certo, a gente vai ter que vir aqui por dentro mesmo, tá? Tentar soltar. Tá soltando já, tá? Ó, tá cedendo todinho já. Ou seja, eu só consegui fazer isso aqui porque eu aqueci, tá? Se eu não tivesse feito, se eu não aquecesse, né? Se eu não fizesse esse aquecimento com meu soprador de ar aí, certamente eu não conseguiria soltar aí, tá? Essa proteção da câmera, tá? Então a gente tem que estar pronto aí para as adversidades. Professor, sairia somente com álcool isopropílico? Olha, podia até sair sem problema nenhum, só que, pô, você corria o risco de cortar o flat, você corria o risco de quebrar a tampa, você corria o risco de trincar uma câmera dessa. Então a gente aqueceu aí rapidamente, tá? E não teve nenhum problema, tá? Então aqui, ó, é só uma proteçãozinha aqui dos botões, tá? Que a gente vai botar no lugar aqui, ó. Tá? Uma proteção. A gente percebe aqui que tem bastante cola, tá? Então a gente vai fazer essa limpeza, tá? Mas basicamente a gente só precisava saber que esse flat aí da biometria a gente tinha que soltar, tá? A gente precisava soltar essa proteção, né, da câmera, que a biometria ela fica aqui, ó, tá? Então para a gente trabalhar com ela a gente precisava soltar, tá, essa proteção. Então, pessoal, o que a gente precisa fazer agora, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é soltar aqui, ó, essa proteção
da biometria, ó, vou soltar ela aqui, ó, vou soltar ela aqui, justamente para que eu possa fazer essa retirada aqui. Pronto, já soltou a biometria, então a gente guarda ela aqui do ladinho, tá? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer a retirada desses parafusos, tá? Como é que eu faço? Vou pegar lá uma chave estrela, tá? E vou retirando esses parafusos. Vou começar aqui pela parte de cima, sempre a gente tem que manter aí um padrão, tá? Então eu venho aqui, ó, a ponta da chave ela já é magnetizada, então se você não conseguir, ó, pegar eventualmente, se de repente você não conseguisse pegar o parafuso, ó, não estou conseguindo pegar aqui do lado dessas mantas, elas têm um ponto de magnetização dessas pontas, tá? Então você coloca aqui, ó, pega aqui, ó, olha aí como fica tranquilo, e aí a gente vai botando, ó, se esse parafuso é o do canto, eu boto lá no canto, e aí eu venho tirando todos os parafusos justamente na mesma ordem, tá? Na mesma linha aqui praticamente. Essa primeira linha a gente tem aí 4 parafusos, então eu vou retirando aqui, ó, 4 parafusos. A segunda linha eu tenho quantos parafusos? Somente 3, então retirando, vou saltear uma e vou botar, ó, então eu tenho um nessa mesma linha aqui, ó, um parafuso, um outro parafuso na mesma linha desse segundo e um outro parafuso na mesma linha do terceiro. Pronto. Próxima linha também só tenho 3 parafusos, ó, então eu retirei o primeiro, retirei o segundo, ó, e vou retirar agora o terceiro. Esse terceiro ele fica na direção desse primeiro aqui, ó. Então pronto. Então aqui eu já consigo remover essa tampa, né, de proteção aqui dos flats. Então eu vou aqui, ó, venho aqui devagarzinho para soltar, ó, essa fita, que é uma fita aí de proteção, tá? E agora eu vou soltar, tá? Eu vou soltar aqui, ó, tô soltando aqui, ó, essa tampa. Então muito cuidado na hora de colocar essas ferramentas metálicas para soltar essas tampas, justamente porque aqui embaixo, ó, nós temos muitos componentes, então às vezes você pode provocar um curto na placa. Então se não tiver segurança para fazer com a tampa metálica, né, com a pinça metálica aí, você vai utilizar uma de plástico. Mas sempre para soltar a bateria você usa, né, qualquer objeto que seja aí de plástico ou desse acrílico, tá? Feito isso, a gente dá algumas apertadinhas aqui no power, volume mais, volume menos, né? Para o que tiver de tensão circulando, de corrente circulando na placa, se dissipe. Beleza, vamos abrir a parte aqui de baixo, ó, mesma história. Começo aqui pelo último, né? Boto ele aqui no cantinho e vou traçando, ó, essa linha. Então essa linha aqui eu tenho que são 4 parafusos, tá? São 4 parafusos. Pronto, ó, 4 parafusos, bem tranquilo. E essa próxima linha são apenas 3 parafusos. Então eu vou saltear uma linha aqui, ó, e venho aqui bem devagar, ó. Esse aqui tá no intermédio entre esses dois. E esse último parafuso aqui, vou retirar ele e boto aqui. Pronto, retirei. Vou vir aqui com a minha ferramenta, ó, bem devagarzinho, procurando os acessos, ó, bem devagarzinho. Consegui um pedaço, ó, cuidado aqui na hora de puxar, porque ainda tá com a cola, ó. E venho aqui pro outro, tá? Pronto, retirei, tudo bonitinho. Pronto. E aí, se eu for retirar esses flats, eu sempre vou utilizar, né, como já foi falado, esse tipo aqui de ferramenta. Então, ó, colocaria aqui
E aqui está desmontado, tá? O Note 8 Pro. Nesse caso aqui seria no caso da gente precisar, por exemplo, retirar a bateria, trocar a bateria, se fosse um procedimento de troca de bateria ou fazer algum reparo na placa, numa câmera, a gente utilizaria esse procedimento aí, beleza? Então, esse videozinho aí foi só para a gente mostrar como ter o acesso mais fácil à placa, certo? Os próximos vídeos aí que eu vou vir no canal, a gente vai ensinar a fechar com quais os métodos, né, que a gente utiliza para fazer o fechamento, tá? Qual tipo de cola usar e mostrar que a gente não vai trabalhar utilizando as ligas, né? A gente vai fazer o fechamento apenas com fita durex. Belezinha, pessoal? A gente fica por aqui. Quem ainda não seguiu, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? E até a próxima.